Faltando 15 dias para o primeiro turno, as campanhas dos líderes das pesquisas Lula e Bolsonaro apostam em diferentes estratégias nessa reta final da campanha. O presidente Jair Bolsonaro vai discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU na próxima terça-feira. Bom, quero já apresentar o time que está aqui hoje. Vou mostrar para vocês. Temos Yuri Pita, Renato Meirelles do Instituto Locomotiva, Raquel Landim. Bem-vindos todos de casa. Todos de casa. E do lado de cá temos Thaís Arbex também, que já chega com a apuração do que a campanha à reeleição de Bolsonaro sugere que o presidente destaque nessa relação de governos passados aqui do Brasil com países não democráticos. Esse é o mote, Thaís. Bem-vinda, já chega com tudo. Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Esse é um dos motes. Importante a gente deixar claro, Evandro, que essa que é uma sugestão da campanha feita ao presidente Jair Bolsonaro. Esse discurso que ele deve fazer lá na abertura da Assembleia da ONU em Nova York foi construído a muitas mãos. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, fez a espinha dorsal desse texto. O ministro Paulo Guedes, chefe da Economia, também fez algumas sugestões ao texto e o QG da campanha fez outras. Entre as sugestões do QG da campanha está justamente esse ponto que você destacou, de o presidente falar ali na ONU que a relação de governos passados com países não democráticos acabou prejudicando a economia do nosso país e impediu o crescimento do Brasil. Qual que é a ideia? A ideia é que o presidente não cite nominalmente nem o seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tampouco os países que ele fará referência indireta, Cuba e Nicarágua, por exemplo. A ideia é que o presidente também, na questão econômica, aborde ali os programas sociais, entre eles o auxílio emergencial que foi lançado durante a pandemia. Qual que é o mote central, a ideia central do ponto de vista da campanha, de estratégia da campanha? É a mensagem, é que o presidente faça ali na ONU um discurso que atinja principalmente os formadores de opinião, o mercado financeiro e também a imprensa internacional. Vou só dar o detalhe da agenda em Londres, quando ele vai participar do velório da Rainha Elizabeth II. Lá, a estratégia é outra. Lá, a estratégia é a imagem. A campanha diz que o mais importante dessa agenda em Londres é uma imagem do presidente ao lado do rei Charles. Por quê? Porque eles querem mostrar que o presidente não está tão isolado no cenário internacional como há esse discurso. E mais do que isso, há uma convicção de que essa imagem lá no funeral de uma rainha, ela mexe também com o imaginário popular, faz com que o presidente também tenha uma boa imagem aqui no Brasil. Bom, numa tacada rápida, Yuri Pita, porque a gente vai ter mais apuração aqui também com a Thaís Arbex sobre questões envolvendo a campanha de Lula. Felipe Moura Brasil, bem-vindo. É um prazer falar contigo. Essas táticas de Bolsonaro podem funcionar para passar essa mensagem que ele está querendo a partir do que a Thaís nos contou aqui? Evandro, são imagens que ajudam ali para desconstruir um problema que Bolsonaro tem já há muito tempo e anterior à pandemia, que se agravou com a pandemia, que é essa imagem de isolamento internacional, de que prejudicou a imagem do Brasil no exterior e de que ele seria um líder que não é bem quisto no concerto das nações. Se isso tem apelo para o eleitor, eu confesso que tenho dificuldade de saber se tem. É claro que para esse discurso e para agradar formadores de opinião, isso ajuda. Mas a imagem que a imprensa internacional tem de Bolsonaro, ela já está bastante consolidada pelos últimos 4 anos. Não é o último discurso da Assembleia da ONU que faria uma mudança. E Bolsonaro, nesse aspecto de formador de opinião e de imprensa internacional, levou um golpe bastante duro recentemente, que foi a penúltima edição da revista Economist, que faz a comparação dele com Donald Trump, que é aquela capa da foto de Bolsonaro de perfil com a sombra de Donald Trump projetada, e o quanto a comunidade internacional está atenta a riscos de eventuais
rupturas ou não aceitação do resultado das urnas. Evandro, só completando o Yuri rapidinho, eu fui questionar especialistas em direito eleitoral se Bolsonaro usurpava ali do cargo para fazer campanha com essa foto que virá ao lado do rei Charles. Eles me disseram que não. Falaram que esse exercício do cargo, diferente do que foi o 7 de setembro, onde ele utilizou um evento público para fazer um ato concreto de campanha, com discurso, etc., esse exercício do cargo não. Isso é permitido pela legislação, é um problema mesmo do Instituto da Reeleição. A gente basta ver o quanto o ex-presidente Lula usa sempre a imagem dele, por exemplo, junto a Nelson Mandela. Meirelles. Rapidamente, sobre a apuração da Thaís, acho que tem 3 elementos importantes. Primeiro que, faltando 2 semanas para a eleição, o presidente da República vai passar quase uma semana fora, né? Então, isso não é uma decisão tranquila do ponto de vista da estratégia política e pode, entre outras coisas, significar o como que usar da cobertura internacional para melhorar a imagem deles. Pode significar uma viagem a Paris? Pode não significar uma viagem a Paris, como Ciro Gomes fez na última eleição de 2018, mas pode tentar romper com uma imagem de isolamento, de um lado, uma imagem de isolamento que pode dificultar qualquer tipo de questionamento às urnas eletrônicas, por exemplo, mas com relação ao discurso dele na abertura da Assembleia Geral da ONU, ele vai voltar a falar um tema que nós já dissemos aqui na CNN, pega para os eleitores nenéns, né? Nós falamos que tem 3 temas que de alguma forma prejudicam Lula. O debate sobre a corrupção e o segundo tema é exatamente a relação econômica com países como Venezuela, Nicarágua e Cuba. Não tem nada a ver com ser ditadura, não. Então, a constatação que fica é bastante clara. Ou, diferente do que pregam, a campanha do presidente Jair Bolsonaro faz pesquisa ou eles não desgrudam aqui da CNN, já falamos desse Renato, tema várias vezes. Mas ele fica uma semana fora do país, mas ele ganha uma exposição de mídia, né, usando o cargo de presidente enorme. Todo mundo vai cobrir o discurso do presidente na ONU. O meu ponto é esse. Quando eu me toquei que haveria discurso do Bolsonaro na ONU de novo, e eu me lembro dos últimos discursos que ele fez, da imensa repercussão midiática, me veio uma questão de fundo ainda, que é a existência da reeleição. Quer dizer, o presidente da República ele dispõe de diversos momentos de atenção, às vezes mundial, né? É claro que muitas vezes o discurso do presidente do Brasil não interessa a algumas outras nações, mas aqui se repercute demais e ele aproveita aquela exposição internacional para fazer um discurso para o eleitorado interno também. E a eleição foi aprovada aqui no Brasil, a época do Fernando Henrique, foi muito criticado por aquilo, e deu no que deu, né? Todo esse uso da máquina pública em benefício da reeleição. E só em relação a essas visitas, essa questão de fazer ali todos os acenos diplomáticos após a morte da Rainha Elizabeth, é bom lembrar que existe uma cartada para a oposição, porque durante a pandemia o Bolsonaro não visitou hospitais, famílias enlutadas, e agora morre uma liderança internacional, ele vai visitar. Lembra aquilo que a gente comentou sobre o BNDES, o Lula, quer dizer, dinheiro que era dos brasileiros, mas estava indo para outro país. Aí os brasileiros olham e falam, por que não está indo para a gente? Do dinheiro então, brasileiro. Ele está dando a solidariedade para outra liderança, mas não está dando para a população brasileira? Eu tenho uma pergunta para você, Felipe. Existe um risco na sua avaliação dessa ida para o Bolsonaro na ONU ser usada como uma comparação a outra ida dele na ONU, em que nós tivemos um ministro que não pôde sair que não pôde sair do país porque contraiu Covid, o Bolsonaro que não podia entrar em nenhum restaurante porque não tinha comprovante de vacina. Existe esse risco na sua avaliação disso ser retomado? Não desses mesmos erros, porque, pelo amor de Deus, mas desse novo momento levar com que a imprensa relembre as outras aparições dele nas aberturas da Assembleia Geral da ONU. Sem dúvida. Tudo que ele falou naqueles discursos, o último principalmente, foi bastante criticado. Todo esse contexto que você mesmo acaba trazendo de volta, tudo isso serve
para esse lado pitoresco das atividades internacionais do Jair Bolsonaro. E sempre nessas viagens acontece alguma coisa que rende polêmica, né? Então pode ser que aconteça mais uma dessa vez. Vamos ver. Mas ele ganha uma exposição, ganha uma exposição de mídia, gente, muito relevante. O palanque para ele mandar as mensagens eleitorais dele é imenso. Total. E justiça seja feita, esse discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, que tradicionalmente é do Brasil, pelo papel que Oswaldo Aranha teve, ainda tem isso, etc., o Bolsonaro não é o único a fazer uso desse discurso. Também Dilma Rousseff, quando estava enfrentando o processo político, fez. Todo presidente acaba fazendo um uso para dar os seus recados domésticos por meio dessa tribuna internacional. E só dessa questão lembrei também, alguns colegas comentaram, acho que o João Paulo Charlot, que é um jornalista da área internacional, comentou recentemente, foi numa viagem para o Japão, quando assumiu o trono o atual imperador, Naruhito, que ele fez aquela foto comendo macarrão instantâneo no hotel, ou seja, tem um pouco dessa estratégia de imagem de Bolsonaro espontâneo e fora do establishment. Aí agora todo esse esforço para fazer parte do Concerto das Nações no funeral da... Teve a foto com pizza, né, do Bolsonaro. Então, a da pizza em Nova York, né? na última Assembleia da ONU, no ano passado. Porque ele não pôde entrar nos restaurantes. Exato. Eu acompanhei ele pela Folha na viagem à China e ele foi numa churrascaria brasileira. E não experimentou a comida chinesa. Mas aí ainda era uma churrascaria, né? Essa foto do macarrão instantâneo no hotel, né? Uma marca muito popular aqui no Brasil. Essa parte da viagem foi do Gustavo Uribe. No Japão, né? Então o Gustavo Uribe vai contar qual era o sabor do sachê do tempero do... Bom,